Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Pedro Henrique e hoje eu trago um vídeo bem interessante, principalmente na parte de construção de biblioteca. Então é um vídeo voltado para a edição de componentes, onde o assunto do vídeo é o seguinte, é a edição da maneira correta dos blocos dos componentes. Então eu vou ensinar como que a gente faz edições no bloco para que a gente utilize o mesmo bloco em diversos componentes e não seja criado um bloco para cada componente. Isso acabe deixando ali o nosso banco mais pesado e também muito mais difícil de fazer edições, porque daí a gente teria que fazer edições em todos os componentes que possuem uma mesma representação. Então se a gente for pensar aqui em uma linha inteira de disjuntores onde o desenho esquemático é o mesmo, eu posso utilizar o mesmo bloco ao invés de ter um bloco para cada componente. E se a gente editar da forma que eu vou ensinar hoje, a gente consegue seguir dessa forma. Tá? Então, vamos para a prática. Muito bem, então pessoal, aqui dentro do software a gente vai poder ver um pouquinho na prática, dessa questão de edição de um bloco, tá? Então, por exemplo, eu vou abrir aqui, eu estou com a biblioteca padrão do Ares, eu vou abrir aqui um disjuntor, pegar da BB aqui, da linha MO. Então olha só, eu tenho todos esses componentes aqui da linha MO. A gente pode ver, eu vou inserir aqui o esquemático de uns 4 aleatórios aqui. A gente consegue ver que todos eles utilizam a mesma representação. A única coisa que muda é a corrente. Tá? E isso no caso é uma propriedade personalizada, então só é alterado lá na hora do cadastro. Porém o bloco em si, ele é o mesmo para todos esses componentes. Só que o que acontece se a gente faz uma edição direto aqui no desenho? Olha só pessoal, a gente tem que só desbloquear aqui a edição na biblioteca. Quando a gente vem aqui em desenhos, seleciona o esquemático e clique em avançado, ele vai mostrar o caminho desse bloco e principalmente o nome dele. Então olha só, eu sei que todos esses componentes, eles utilizam o bloco INS-SKAM. Se eu clico para editar e faço alguma alteração, independente de qual alteração for, eu vou só colocar aqui a corrente um pouco para baixo, vou dar um OK e vou dar um OK. Agora eu sei que esse aqui está usando um bloco editado. Porém, quando a gente abre aqui e faz aquele mesmo processo de avançado, a gente percebe que ele não é mais aquele bloco, ele trocou. Então o que acontece? Quando a gente faz edições dessa forma, ele não edita o bloco que está apontado, e sim ele cria uma cópia daquele bloco e deixa apontado. Ou seja, todos esses componentes que estavam usando o mesmo bloco, se eu precisar fazer uma alteração, que provavelmente eu vou ter que fazer em todos, e eu fizer dessa forma, eu vou ter que editar um por um. Então qual a maneira correta da gente fazer essa edição, tá? A gente vai ter que abrir o componente que a gente quer editar, vai vir em desenhos, vai clicar em avançado e a gente vai anotar esse caminho e o nome do bloco. Então com o bloco de notas aberto, eu posso copiar o caminho e copiar o nome do bloco. Depois disso a gente pode fechar. Fechar aqui também. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui na guia gerenciar e vai selecionar uma opção chamada editar componente. Quando a gente clica nessa opção, ele já vai abrir aqui o explorador dentro do caminho, mas caso ele não esteja no caminho, a gente tem ele anotado aqui e a gente só precisa procurar o nome do bloco. Então vou colocar aqui INS-SKAM. Então olha só, eu tenho ele aqui, eu vou clicar em abrir e aqui a gente vai fazer a alteração.
Então olha só, se eu quiser, por exemplo, colocar o fabricante e a corrente aqui do outro lado, vou fazer esse exemplo. Aqui o fabricante. Só mudar a justificativa aqui, colocar a justificativa à esquerda. Eu vou dar um OK. Ele já vai fechar aquela interface. E aqui, pessoal, eu vou dar um comando PU para limpar as impurezas, né? Porque tá a referência daquele bloco antigo. E eu vou inserir aqui ele novamente. E olha só, ele já vem corrigido. Porém, aquele primeiro que a gente editou, ele ainda tá com a forma antiga. Então, para a gente não ter que editar um componente por um componente de toda uma linha, a gente faz a edição dessa forma, que é muito mais rápido e muito mais prático. Ok? Vamos lá. Vamos supor aqui um caso onde é uma biblioteca que já é alterada e geralmente é editado dessa forma antiga. Tá? Então, o que dá para fazer? A gente pega um dos componentes que a gente sabe que está correto, né? Vamos supor que esse aqui é o correto que eu quero aplicar em todos. Então a gente vem aqui nas propriedades da biblioteca, do que a gente vai editar e deixar certinho, clique em avançado, faz aquele mesmo procedimento de anotar o caminho e o nome do bloco. Então eu vou anotar aqui. E agora a gente seleciona todos os componentes dessa linha, clica com o botão direito, propriedades, aqui em desenhos a gente vai clicar em esquemático, vai clicar em importar, vai colocar aquele caminho aqui em cima e vai procurar pelo nome do bloco. Então é INS-15287. Localizou o bloco, clique em abrir, clico em OK e ele já vai atualizar o de todos os componentes. E daí dessa forma a gente consegue apontar todos os componentes para o mesmo bloco, e se eu precisar fazer qualquer edição, eu faço aqui na interface de editar componente. Tá bom, pessoal? E dessa forma a gente acaba otimizando bem mais tempo e melhorando esse processo de criação e edição de componentes.